inglês. Coisas que me ajudaram a melhorar o meu inglês. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conheço, meu nome é Amanda, muito prazer. Para quem é novo por aqui, oi! Eu moro nos Estados Unidos e trabalho como engenheira de software na Microsoft. Nesse canal eu trago muito conteúdo voltado a isso, como foi o estágio, como foi o emprego aqui, dicas para entrevista, dicas de como estudar, dicas de como montar currículo. Enfim, espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se você é da área de computação ou tem interesse, ou ainda está estudando, vendo se você quer fazer a faculdade de computação, já se inscreve no canal porque tem bastante conteúdo sobre isso. Ou ainda, se você quer saber como é morar aqui nos Estados Unidos, eu também posto alguns vlogs aqui de como é essa minha vida aqui neste país. E nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o inglês, porque algumas pessoas vieram me perguntar sobre isso e eu acho que é um tema muito relevante, principalmente na área da computação. Então, bom, eu queria contar pra vocês um pouco como foi a minha história com o inglês e dar algumas dicas que eu vi que me ajudaram a desenvolver o meu inglês. Então, vamos lá, por que é importante aprender o inglês, né? Eu acho que eu nem preciso mais falar pra vocês, mas a maioria dos softwares e linguagens de programação são em inglês. Acho que adquirir uma certa fluência no inglês vai te ajudar muito no mercado de trabalho, especialmente na área da computação. E quando eu digo uma certa fluência no inglês, é porque na minha trajetória eu descobri que existem vários tipos de fluência no idioma. Eu vou dizer que não é necessário você ter aquele inglês extremamente próximo ao inglês nativo para você poder se virar e conseguir emprego e tudo mais. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho da minha história no inglês. Quando eu estudava, eu tinha inglês na escola e meus pais me colocaram também numa escola de inglês particular. Porém, eu nunca tive muita facilidade em aprender línguas. Aquelas aulas pra mim era como uma matéria normal da escola. Então, eu estudava para fazer as provas, ia bem nas provas, passava nos níveis de inglês, mas eu não conseguia transformar aquele inglês teórico no inglês na prática mesmo. Então, quando eu me colocava numa posição de que eu tinha que falar com alguém em inglês ou me explicar em inglês, parecia que dava um branco, assim, eu não sabia mais nada. E eu acho que essa questão de ver o inglês como uma matéria ao invés de uma língua, né? Eu fui mudando essa mentalidade aos poucos, com o tempo. Eu via muitas aulas como uma obrigação, eu não tinha muita vontade de fazer. E quando eu tava na faculdade, eu me inscrevi pro intercâmbio, que na época era o Ciências Sem Fronteiras, e para você participar do intercâmbio, você tinha que fazer uma prova de inglês. Normalmente tinham algumas provas que te dão um certificado mais internacional, né? Que você faz a prova aqui, mas ela é aceita lá nos Estados Unidos. E na época eu fiz o TOEFL, que é uma das provas mais famosas que tem de inglês. E eu fiz até um curso preparatório pro TOEFL. No fim, eu não fui nem tão bem quanto eu gostaria nessa prova. Até que eu tava querendo uma universidade que a minha nota no inglês não daria pra entrar naquela universidade. E... Ari, vem! Você é uma... Mas assim, eu consegui achar uma faculdade que me aceitava o meu inglês e eu fui. E na época, o programa do Ciências Sem Fronteiras era muito bom porque, além do ano da faculdade, você também podia fazer o curso de inglês dependendo do seu nível de inglês. E no meu caso, com a minha nota, eu tive que ir fazer um curso de inglês antes de começar a faculdade em si. Nesse curso, como eu estava no Canadá na época, eu estava imersa no idioma, foi mais fácil de aprender e eu aprendi muito mais da gramática ali. Porque até então eu fazia essas aulas, eu estudava para as provas, passava nas provas, mas eu esquecia logo depois. Então, pra mim, eu acho que até eu ir pro intercâmbio, eu só sabia o verbo to be. E depois desse curso de inglês no intercâmbio, eu aprendi bastante o inglês mais formal. Como eu falei, eu aprendi mais da gramática, eu estava imersa no idioma, então eu tinha que falar o inglês todos os dias. E isso ajuda muito quando você está imerso e você é obrigado a se comunicar, obrigado a usar a língua. Mas era um negócio assim, eu me virava no dia a dia, eu aprendi o inglês formal, então se eu assistia uma aula da faculdade eu conseguia entender o que o professor estava falando,
Mas nas conversas mais do dia a dia, que você tem aqui um amigo que fala inglês e você vai tentar entender, ou uma conversa entre amigos, tudo em inglês, era muito difícil pra mim entender. E pra eu falar era mais difícil ainda, porque professor de inglês e tudo mais, quem sabe, né, quem aprende realmente uma língua, sempre fala, né, você não pode ficar traduzindo as palavras, você tem que já pensar no idioma. Mas isso é muito difícil. Eu ainda traduzia muito conforme eu ia falando. Então, as frases, eu tentava traduzir uma frase que eu falaria em português em inglês, e isso resultava assim, normalmente eu parava no meio da frase porque eu não lembrava a palavra que eu não sabia a tradução da palavra que eu tava buscando em português. Por mais que eu tenha feito todas essas aulas, eu acho que o meu mindset não estava ainda de acordo com o que é necessário para aprender realmente uma nova língua e usar isso com mais naturalidade. E então eu vou falar agora pra vocês o que eu fiz, que eu senti que meu inglês realmente deu uma mudada daquele inglês pensado, traduzido, para um inglês um pouco mais fluido. E ainda assim, não quer dizer que eu tenho um nível de fluência de uma pessoa nativa. Eu ainda tenho muito sotaque, eu ainda paro às vezes pra pensar no que eu quero falar, às vezes as palavras fogem. E eu ainda não entendo 100% de um filme que tá todo em inglês, por exemplo, sem legenda, sem nada. Vai ter algumas coisinhas ali que eu vou acabar perdendo. Ou músicas, por exemplo, que são muito rápidas, eu não consigo fazer uma tradução perfeita da música inteira. E eu demorei muito tempo para perceber que isso era ok, que tava tudo bem, que isso não significava que eu não sei o inglês. Isso significa que eu tenho que estudar um pouquinho mais, praticar um pouquinho mais, mas isso não está me impedindo de fazer o meu trabalho aqui nos Estados Unidos e viver meu dia a dia normalmente. Coisas que me ajudaram a melhorar o meu inglês. A primeira é, durante o meu mestrado, como a faculdade tinha parceria com a faculdade do Canadá, e eu tava fazendo esse projeto, eu acabei pegando um projeto que tinha essa parceria, eu tive que fazer a minha tese toda em inglês, porque o professor de lá também precisava ver o meu progresso, e toda semana a gente tinha reuniões semanais para falar sobre o progresso do projeto. Então, o que aconteceu foi que eu li muitos artigos em inglês. Ler textos em inglês, livros em inglês que você gosta, te ajuda muito a adquirir um vocabulário extra e, ao mesmo tempo, claro que no caso de ler o artigo não era tão divertido, mas ler livros que você gosta, até livros que você já leu e que você quer repetir, é muito legal ler na língua, né? Eu tô até pensando em ler de novo a série do Harry Potter em inglês, porque eu só li em português, então deve ser muito interessante também reler, né? Porque você já sabe a história, então fica um pouco mais fácil de você entender quando você muda o idioma. A segunda coisa que me ajudou a melhorar a minha fluência no inglês foi morar com uma colombiana no estágio e, pasmem, a gente achava mais fácil conversar em inglês do que eu tentava em espanhol, um portunhol. Então, aprender o espanhol é um dos meus objetivos desse ano, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas morar com ela e ser obrigada a conversar em inglês todos os dias me ajudou muito. No Canadá, no caso de quando eu morei no Canadá, por mais que eu tinha que falar o inglês todo dia, era um inglês da faculdade. Porém, eu morava com brasileiros, então no dia a dia, nas conversas mais dia a dia, assim, ainda era em português. Outra coisa que me ajudou bastante também foi assistir séries e filmes com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Isso treina, na minha opinião, treina mais o seu reading, a sua leitura, do que o seu ouvido. Adquirir esse vocabulário e começar a ver as frases como um todo, séries e filmes é muito bom. Quando eu digo frases como um todo, eu quero dizer que você vai parar de começar a traduzir palavra por palavra. Você assiste no filme, então ele quer fazer isso e é assim que ele usou, é assim que ele montou a frase para dizer isso daqui. Então, você começa, ao invés de traduzir palavra por palavra, você sabe as frases inteiras. E isso ajuda muito a você ter um inglês um pouco mais fluente. E isso vai vindo naturalmente conforme você vai assistindo. De novo, se você já assistiu alguma série que você gosta muito, você pode assistir ela de novo, já que você conhece já a história e já está familiarizado, mas agora com o áudio e a legenda em inglês. E por fim, algo que me ajudou muito a aprender o inglês mais do dia a dia e exercitar muito o meu listening foi assistir
vídeos no YouTube, gente, de assuntos variados. Eu peguei assuntos que eu já gostava e eu começava a seguir pessoas nesse tópico. Então, isso também me ajudou a aumentar o meu vocabulário bastante e me ajudou a pegar vários sotaques diferentes, por exemplo, e aprender termos específicos daquele tipo de vídeo que eu estava assistindo. Então, se eu assistia um vídeo de finanças, eu começava a entender um pouco mais de como é o vocabulário do pessoal de finanças. Ou assistia um vídeo de maquiagem, começava a entender mais sobre quais são os termos e o vocabulário desse mundo da maquiagem. Então eu acho que é muito legal vocês começarem a seguir pessoas que têm o canal todo em inglês, e eu acho que isso ajuda muito e é uma forma de você se divertir e ao mesmo tempo tá estudando a língua nova. E bom, como eu falei, agora eu estou no processo de aprender o espanhol e eu espero que a minha trajetória não seja tão longa quanto foi do inglês, porque eu vou tentar seguir todas essas dicas que eu falei agora e criar esse meu vocabulário em espanhol bem mais fácil. Eu achava que o espanhol era assim, espanhol, né? Tipo, dá pra entender, né? A gente se vira no portunhol e... Mas eu aprendi que não é bem assim. É muito difícil formular frases em espanhol e se comunicar em espanhol e falar o espanhol direito só com a base do português. Então, tô nesse projeto de aprender o espanhol, vou compartilhar aqui com vocês como eu vou. E eu acho que é muito importante colocar na mente, né, que é um processo para não se frustrar quando você não entende ou quando você já ouviu aquela palavra várias vezes, mas ainda assim não consegue memorizar aquela palavra. Se você para muito na hora que você está lendo para procurar significados, é um processo. Vai indo devagar, não adianta querer dar um passo maior que a perna, né? Passinhos pequenininhos. Sobre o sotaque, aceite seu sotaque, porque no começo eu tinha muita... não era nem vergonha, mas eu ficava assim, não, eu tenho que dar uma melhorada no meu sotaque, né? E com o tempo eu vi, assim, que é uma forma da gente se encontrar, assim. E é uma forma de mostrar a sua identidade. E isso é muito bom, né? Valorizar de onde a gente veio. E também, os sotaques de cada lugar têm as suas características, e o brasileiro também tem. Então, quando você escuta um brasileiro falar inglês, a maioria das vezes eu nem preciso perguntar pra você se ela é brasileira ou não. Eu já sei pelo inglês que eu tô ouvindo. E elas a mesma coisa. Então eu acho que é muito, muito legal isso. Não tento perder o sotaque. Eu acho que é uma feature, não um defeito. Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem muito conteúdo bom aqui nesse canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!